Pouco se fala sobre a noite que o céu se curvou para buscar um dos seus. Aquela madrugada carregava um silêncio diferente, um silêncio que só precede algo eterno. Não houve relâmpagos nem trovões, mas o mundo espiritual inteiro parecia de pé. Era a última noite de um homem que carregou em seu corpo as dores de Cristo e mesmo assim partiu em silêncio, com os olhos cheios de amor. O que aconteceu nas últimas horas de vida do Padre Pio jamais poderá ser explicado apenas com palavras humanas. Mas hoje você vai sentir. Naquele domingo, o crepúsculo já beijava as paredes do convento em San Giovanni Rotondo, quando o frei que sempre o acompanhava percebeu algo diferente. Padre Pio, que tantas vezes suportou sofrimentos calado, agora parecia tomado por uma inquietação quase infantil. Não era medo, era um chamado interior, como quem sabe, sem saber, que a hora está chegando. Ele pediu para ser deixado a sós por um instante e ali, no recolhimento da cela, fitava o pequeno relógio ao lado da cama com uma frequência quase compassiva. Cada minuto que passava parecia se demorar mais que o anterior, como se o tempo se curvasse também diante da santidade que estava prestes a se consumar. Era comum que ele chorasse ao rezar, mas naquela noite as lágrimas vinham sem palavras. Não eram de dor, não eram de tristeza. Eram como um rio silencioso que nascia da alma e escorria pelo rosto já pálido. Quem o viu ali disse que parecia já não estar mais entre os homens. A respiração era suave, mas hesitante. E mesmo assim, em meio à fragilidade do corpo, ele encontrou força para chamar pelo irmão mais próximo. Pediu com doçura: "Fica comigo esta noite, só me faz companhia, não precisa dizer nada." A cela pequena tornou-se um santuário. O breu da madrugada envolvia o convento, mas dentro daquele quarto havia uma luz que ninguém podia acender ou apagar. Era a presença do divino. A cada instante, Padre Pio perguntava pela hora, não por ansiedade, mas como quem acompanha o relógio da eternidade. Em dado momento, perguntou se o irmão já havia celebrado a missa. O jovem sorriu e disse que ainda era cedo. E então, com voz baixa e quase infantil, Padre Pio respondeu: "Hoje, celebre-a por mim." Foi quando o pedido mais comovente veio. Ele quis se confessar. Na simplicidade da fé, como fazia todos os dias, entregou sua alma uma última vez à misericórdia divina. E ali, antes mesmo de partir, já pedia perdão pelos possíveis fardos que poderia ter causado aos outros. Não por culpa, mas por amor. Ele sabia que a dor que carregava era oferta, não dívida. E mesmo assim, quis partir com o coração mais leve que o próprio ar. Pediu que todos soubessem que os havia amado. Que cada filho espiritual, cada enfermo, cada irmão de hábito, recebesse uma última bênção, não apenas com as mãos, mas com todo o coração que ele tinha. Disse que amava e repetiu: "Eu os abençoo, todos vocês." Pouco depois, com esforço, disse que não respirava bem deitado. Pediu para ser levantado. "Na cadeira, talvez eu respire melhor." Foram palavras simples, mas carregadas de uma consciência rara, a consciência de que cada segundo agora importava. Quando foi colocado de pé, aconteceu algo que ninguém esperava. Caminhou com firmeza, como se o peso da vida tivesse sido suspenso por um instante. Aquele corpo que sofrera tanto, que tremia de dor há anos, agora andava como o de um jovem. Foram poucos passos, mas cada passo era um milagre. Disse que queria ir ao terraço, e foram. O ar da madrugada tocava o rosto do Padre Pio como um afago. Ele se sentou e olhou em volta com os olhos de quem busca, ou talvez de quem já vê. Era como se seus olhos estivessem enxergando algo que mais ninguém via. Ficou em silêncio, respirando devagar, mas em determinado momento disse que queria voltar. Quando tentaram ajudá-lo, o corpo já não respondia com a mesma leveza. Pesava. O suor frio começava a surgir na testa. A cor da pele mudava aos poucos, e ainda assim seus lábios se moviam, dizendo sempre os mesmos nomes: Jesus, Maria. Como se cada vez que repetisse, um pedaço de sua alma já se desprendesse do corpo e se lançasse ao encontro do céu. Quando foi colocado novamente na cela, apontou para a cadeira de rodas e disse com força que ninguém entendia de onde vinha: "Tire isso daqui." Era como se não aceitasse partir como um doente, mas como um filho de Deus em missão cumprida. A partir daí,
tudo se acelerou. O irmão que estava com ele percebeu que não podia mais esperar. Correu pelos corredores, chamando ajuda. O médico foi acionado. A comunidade foi despertada, mas a paz que já invadia aquele quarto deixava claro: tudo já estava escrito. Enquanto o corpo de Padre Pio demonstrava os sinais do fim, seu espírito parecia cada vez mais elevado. O médico chegou rápido, trouxe os instrumentos, preparou a injeção, tentou estabilizar os batimentos. Os irmãos fizeram o possível para confortá-lo, mas ele já não parecia ali. Repetia os nomes sagrados com os lábios quase imóveis, como se esses dois nomes, Jesus e Maria, fossem a ponte para a eternidade que ele estava atravessando. Os médicos tentaram oxigênio, primeiro com cânula, depois com máscara. Frei Guglielmo, Frei Mariano, todos os que o amavam estavam ajoelhados. E no meio daquele silêncio quebrado apenas pela oração, um dos irmãos começou a ministrar a unção dos enfermos. A cena parecia tirada do Evangelho, o bom servo partindo com dignidade, com fé, com santidade. E então, exatamente às 2h30 da madrugada do dia 23 de setembro, Padre Pio inclinou a cabeça sobre o peito e não mais respirou. Não houve lamento, não houve agonia. Foi como um suspiro que se entrega ao céu, como quem repousa nos braços do Pai. Naquela cela, um homem morreu, mas no céu, um santo foi recebido. Se você sentiu algo diferente no coração ao ouvir essas palavras, talvez seja porque Padre Pio também já tocou sua vida de alguma forma. Aqui neste canal, nós não contamos histórias por contar. A gente revive memórias sagradas, partilha fé e caminha junto. Se isso faz sentido para você, se inscreva. Mas mais do que isso, fique conosco, porque aqui cada vídeo é uma peregrinação da alma. Escreva nos comentários o que você sentiu, mesmo que seja apenas silêncio. Às vezes, Deus fala mais forte assim. Quando o corpo de Padre Pio finalmente repousou, o tempo pareceu parar dentro do convento. Havia um silêncio que não era comum. Era como se até os pássaros da madrugada tivessem cessado seu canto em respeito. Os irmãos que estavam ali ajoelhados não se moveram por longos minutos. Apenas rezavam baixinho, com lágrimas discretas escorrendo pelas faces marcadas de fé. Havia dor, sim, mas não era um desespero. Era uma dor impregnada de certeza, como quem perde alguém, mas sabe para onde ele foi. Frei Pellegrino, ainda com as mãos trêmulas, segurava o terço de Padre Pio, aquele mesmo que tantas vezes fora instrumento de milagres, de curas, de conversões. E agora estava ali, como um relicário sagrado entre as mãos de um irmão em pranto. Ele sabia. Aquela noite não tinha sido comum. Não era apenas a morte de um frade. Era o fim de uma missão extraordinária. Era o último suspiro de um homem que, com seus estigmas, havia unido céu e terra por mais de 50 anos. Em poucos minutos, a notícia começou a se espalhar, primeiro pelos corredores do convento, depois pelas casas da cidade, até que, antes mesmo do sol nascer, já havia fiéis ajoelhados do lado de fora da igreja. Muitos choravam em silêncio, outros sussurravam orações como se ainda pudessem ser ouvidos por ele. Era como se o povo todo tivesse perdido um pai, e de certa forma tinham. Mas enquanto o mundo natural chorava, o mundo espiritual se agitava. Houve quem dissesse naquele mesmo dia que o ar ao redor da cela cheirava a flores. Outros testemunharam uma paz tão intensa que não conseguiam sair dali. Era como se uma unção invisível os mantivesse perto daquele corpo já sem vida, mas cheio de graça. Aos poucos, os superiores organizaram o velório. O corpo foi preparado com extremo cuidado. Suas mãos, marcadas pelas chagas, foram cobertas discretamente, como sempre fora a vontade dele. O hábito franciscano envolvia o corpo magro, agora em descanso, mas os olhos, mesmo fechados, pareciam ainda atentos. Havia uma leveza no rosto que jamais fora vista antes, como se o sofrimento tivesse sido lavado e a alma, enfim, estivesse em casa. Durante horas, fiéis passaram em fila. Muitos não conseguiam conter o choro. Outros apenas tocavam os pés do santo em silêncio. Alguns deixavam cartas, promessas, pedidos de cura. Era como se Padre Pio não tivesse partido, apenas mudado de forma. Seu corpo estava ali, mas sua presença, ainda mais forte, começava a se fazer sentir. Um frei mais idoso disse baixinho enquanto se ajoelhava diante do caixão:
A santidade não morre, só muda de morada. E assim, ao longo do dia, San Giovanni Rotondo se transformou em uma grande igreja viva. As ruas se encheram de peregrinos. Gente que veio de longe, gente que nunca o viu pessoalmente, mas que sentia em seu coração que algo muito maior havia acontecido ali. Ao cair da tarde, o céu se tingiu de tons alaranjados, como se prestasse homenagem àquele homem que tanto havia contemplado o sol da graça divina. E ainda que a dor estivesse presente, algo estranho e belo acontecia. As pessoas saíam daquele velório mais fortes, mais esperançosas. Como se a morte do Padre Pio fosse, na verdade, o começo de uma presença ainda mais poderosa entre eles. Era como se o Espírito Santo soprasse sobre cada alma, ali presente uma certeza silenciosa. Ele não os abandonou. Na manhã seguinte, enquanto os sinos ecoavam com um som mais prolongado e grave, a cidade toda parecia vestida de oração. Nas casas, comércios, ruas e igrejas, todos falavam dele, mas não com pesar, e sim com reverência. Havia uma sensação profunda de que algo santo tinha acontecido ali. Os frades, mesmo tomados pelo luto, organizavam os preparativos do sepultamento com uma serenidade comovente. Era como se o próprio Padre Pio os estivesse guiando. Cada detalhe era tratado com devoção. A procissão se formava lenta, solene. O corpo foi conduzido com cantos antigos que pareciam embalar a alma do povo em um lamento sagrado. Mulheres idosas recitavam terços com os olhos fechados. Homens choravam com o rosto escondido nas mãos. Crianças faziam silêncio, como se intuíssem que aquele momento precisava ser respeitado. A multidão caminhava com passos firmes, como se levasse sobre os ombros não apenas um corpo, mas um legado inteiro de fé. O caixão foi depositado na cripta do convento. Ali, onde tantas vezes ele se recolhera para orar, agora repousaria para sempre. Mas ninguém saiu dali com o coração vazio. Pelo contrário, muitos saíram com uma fé renovada, como se sua morte tivesse incendiado a alma de todos com um novo chamado à conversão. Passaram-se dias e os testemunhos começaram a surgir. Pessoas diziam ter sido curadas ao tocar em seu túmulo. Outras relatavam sonhos com ele, mensagens de paz, consolações inesperadas. Era como se o Padre Pio tivesse encontrado uma nova forma de estar presente entre os seus filhos espirituais. E assim nasceu o que o mundo passou a reconhecer como uma das presenças mais vivas entre os santos da Igreja moderna, porque Padre Pio, mesmo morto, falava, mesmo sepultado, curava, mesmo em silêncio, ainda abençoava. Era o milagre da vida que ultrapassa a morte. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também se reconhece nesse caminho de fé. Talvez você tenha chorado em silêncio, talvez lembrou de alguém que já partiu, ou talvez sinta, como nós, que Padre Pio ainda caminha entre nós. Aqui neste canal, você é parte da nossa família espiritual. Por isso, se inscreva. Não para ter mais um número, mas para caminhar conosco nessa jornada de alma. Conte aqui nos comentários sua história. Já sentiu algo inexplicável vindo do céu? Já teve uma experiência com o Padre Pio? Estamos aqui para ouvir você. E se quiser, sugira o próximo tema. Esta casa também é sua.